Bom dia a vocês todos que estão aqui no Centro de Evangelização da Canção Nova. Bom dia a você que nos acompanha pelos meios de comunicação da Canção Nova, a rádio, a televisão, a internet. Nós queremos continuar a reflexão que fizemos antes de ontem. No domingo, eu falava um pouco de como é que a gente deve viver para aguardar a vinda de Jesus, que nós não sabemos quando será, mas que nós sabemos que acontecerá, porque é dogma de fé. Virá para julgar os vivos e os mortos na parousia. Então falamos um pouco da necessidade da vigilância, a necessidade da oração. E hoje nós queremos meditar um pouco sobre o reino de Deus. O reino de Deus. Porque é exatamente aquilo que Jesus veio fazer neste mundo. O que Jesus veio fazer aqui no nosso mundo? Jesus veio inaugurar o reino de Deus aqui na terra. E quando ele começou a pregar o Evangelho, narra lá o evangelista São Marcos, ele diz: chegou o reino de Deus, crede no Evangelho, fazei penitência, porque chegou o reino de Deus. Logo no primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos, a gente vê Jesus dizendo isso: completou-se o tempo, completou-se o tempo, chegou a hora de Deus. São Paulo diz lá na carta aos Gálatas, não é? Que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de uma mulher, para salvar esse mundo. Então Jesus diz: chegou a hora, completou-se o tempo, entrai no reino de Deus. Então esse reino de Deus é o que Jesus veio inaugurar. Tanto assim que nos mistérios luminosos do Rosário, que o Papa João Paulo II acrescentou, né? Os 5 mistérios luminosos, o terceiro mistério luminoso é exatamente esse: a inauguração do reino de Deus. São os mistérios da vida pública de Jesus. Jesus inaugura o reino de Deus. E ele mostra que o reino de Deus está presente com muitos milagres. Os milagres que Jesus fez, sobretudo, foi para mostrar isso: chegou o reino de Deus. Ele dizia, por exemplo, se é pelo dedo de Deus, se é pelo poder do Espírito Santo que eu expulso os demônios, então isso significa que chegou até vós o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é onde Deus reina, onde Deus tem poder, onde Deus age. E como é que Jesus vai instaurar o reino de Deus entre nós? Esse reino de verdade, justiça, amor, paz, liberdade e santidade. Como é que Jesus vai instaurar o reino de Deus no meio de nós? É preciso a gente entender, para a gente poder viver de acordo com essa belíssima realidade. Bom, em primeiro lugar, Jesus institui a igreja. A igreja. Ele chama aqueles 12 apóstolos, convive com eles 3 anos, ensina para eles toda a doutrina do reino de Deus. Por quê? Porque os apóstolos é que vão levar esse reino de Deus ao mundo inteiro. E Jesus os envia depois a pregar o reino de Deus. Mas antes de tudo, Jesus constituiu a igreja. O Concílio Vaticano II disse, lá numa das constituições dele, na Gaudium et Spes, o concílio diz que a igreja é o germe do reino de Deus.
que quer dizer germe? Germe quer dizer semente. A igreja é a semente do reino de Deus. Aquela sementinha que Jesus comparava, né? Uma semente de mostarda, tão pequenininha. Não sei se vocês já viram a semente de mostarda. É quase que a gente não consegue enxergar de tão pequenininha que ela é. É um grãozinho de areia. Mas esse grãozinho de areia, colocado na terra, se transforma numa árvore, onde Jesus diz que até as aves do céu vêm se abrigar nela. E Jesus faz muitas parábolas para explicar o reino de Deus. Mas esse reino começa com a igreja. A igreja é a semente. Eu quero destacar bem isso, para ficar muito claro para você o seguinte: não pode existir reino de Deus sem a igreja. Não pode. Porque não pode existir uma árvore sem a semente da árvore. Não pode. Então Jesus instituiu a igreja para quê? Para que a igreja estabeleça o reino de Deus neste mundo. E aí então nós entendemos que a igreja não é algo mais ou menos importante. Aí nós entendemos que a igreja é fundamental. Sem igreja não pode ter reino de Deus. O próprio Jesus disse, não é, para Nicodemos, lá no Evangelho de São João, Jesus diz para Nicodemos: quem não renascer pela água e pelo Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha, o que é esse renascer pela água e pelo Espírito? É ser batizado. Pelo batismo, nós morremos para o mundo das trevas, morremos para o mundo do pecado, participamos da morte de Cristo e participamos da sua ressurreição. E nós entramos então no reino de Deus, a partir da entrada na igreja. Porque o que o batismo faz? O batismo nos insere dentro da igreja. O batismo nos coloca dentro da igreja. Ninguém pode receber nenhum outro sacramento sem antes receber o batismo. Ninguém pode ser crismado, ninguém pode se confessar, ninguém pode receber o matrimônio, a ordem, a unção dos enfermos, se antes não for batizado. Por quê? Porque ainda não é membro da igreja, ainda não é filho de Deus. Aí depois recebe os outros sacramentos. Então, aí você já vê que sem a igreja ninguém pode entrar no reino de Deus. Porque se entra no reino de Deus pela porta de entrada da igreja, que é o batismo. E é Jesus quem diz: quem não renascer pela água e pelo Espírito não pode entrar no reino do céu. Eu estou dizendo isso porque muita gente ainda não entendeu que a igreja é fundamental. A igreja não é um capricho apenas de Jesus. Não. A igreja, diz o Concílio Vaticano II, lá na Lumen Gentium, a igreja é o sacramento universal da salvação. Eu não sei se você entende bem essas três palavras: sacramento universal da salvação. Quer dizer, sem igreja não tem salvação. Sem igreja não tem sacramento. E não tem sacramento para o mundo inteiro. É o sacramento universal para todos da salvação. E Jesus então instituiu a igreja, aqueles 12 apóstolos, e colocou Pedro na cabeça desse colégio apostólico. E lá em Lucas 12:32, Jesus diz para eles: não tenham medo, pequeno rebanho, não tenham medo, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Foi do agrado do Pai dar-vos o reino.
Então, a quem Jesus confiou o reino de Deus, para que esse reino de Deus fosse levado ao mundo inteiro? Aos apóstolos, à igreja. Nós sabemos que os apóstolos hoje são os nossos bispos. O Papa é o sucessor de Pedro, e os bispos são sucessores dos outros apóstolos. Não tenham medo, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. E quando Jesus escolheu Pedro para ser o príncipe dos apóstolos, para ser a cabeça visível da igreja, que foi que Jesus disse para Pedro? Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que é essa chave, meus irmãos? O que significa a chave? Para que serve uma chave? A chave é para abrir ou fechar. Uma chave não serve para mais nada. A chave serve para você colocar na fechadura e você tranca ou você destranca, abre ou fecha. Por isso Jesus diz a Pedro: tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Por isso que Pedro não erra na terra, porque Jesus não pode ligar nada errado no céu. Então, consequentemente, o Espírito Santo assiste Pedro, assiste o Papa, para que ele não ligue nada errado na terra. É o dogma da infalibilidade do Papa, quando ele proclama uma verdade de doutrina. Claro, não é quando o Papa fala de economia, quando o Papa fala de matemática, de astronomia, o Papa pode errar. Mas quando o Papa fala de doutrina, fala de costumes, fala de moral, ele não pode errar, porque ele está coberto com a promessa de Jesus. Tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Eu te dou a chave do reino do céu. O que você autorizar aqui, eu autorizo lá. O que você não autorizar aqui, eu não autorizo lá. É por isso, meus irmãos, que a igreja não é uma democracia. A igreja não é como os países democráticos, que é o melhor tipo de governo, a gente sabe, para as nações, onde nós temos 3 poderes: o poder executivo, do presidente da república ou do primeiro-ministro, o poder legislativo, do congresso, do parlamento, e o poder judiciário, dos juízes. E esses 3 poderes são interdependentes, um não pode dominar o outro, numa boa democracia. Mas na igreja não é assim. Por que na igreja não é assim? Porque a igreja não nasceu do povo, a igreja veio do céu. As nações nasceram do povo, então as nações são uma democracia. O que quer dizer a palavra democracia? Vem lá do grego, demoskratem, governo do povo. Demos, povo, kratem, poder, governo. Demoskratem é o poder do povo. A igreja não é uma demoskratem, a igreja é uma teoskratem. A igreja é um poder de Deus. Cristo trouxe a igreja do céu, Cristo trouxe o reino de Deus do céu. E Jesus disse a Pedro: sobre ti edificarei a minha igreja. A minha igreja não é a igreja que nasce do povo, não é a igreja que nasce da reflexão de vocês, não, a igreja que eu trouxe do céu. O Pai enviou o Filho enviou a igreja. Eu gostaria que vocês entendessem essa lógica de Deus para a salvação do mundo. Esta é a lógica de Deus para a salvação do mundo. O Pai enviou o Filho, e o Filho enviou a igreja. Quando vocês lerem o Evangelho, reparem como essa lógica se repete. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou, no domingo da ressurreição, São João narra no capítulo 20 do Evangelho dele, João 20, 22.
no primeiro dia da ressurreição, no domingo da ressurreição, quando Jesus instituiu o sacramento da confissão, ele estava ansioso, esperando a hora de distribuir o perdão para a humanidade, porque ele tinha conquistado o perdão com a sua cruz. Então, no primeiro dia da ressurreição, ele encontrou com os discípulos no cenáculo, os discípulos com medo, com as portas trancadas, porque os discípulos achavam que iam ser também mortos pelos judeus, que já tinham crucificado Jesus. Jesus aparece no meio deles, ressuscitado, e diz para eles o quê? A paz esteja convosco, a paz esteja convosco, a paz esteja convosco. E aí, imediatamente em seguida, o que Jesus fez? Instituiu o sacramento da confissão, porque ele tinha acabado de conquistar o perdão para toda a humanidade. Agora ele vai mandar a igreja distribuir esse perdão. E aí o que ele diz? Soprou sobre eles, diz o Evangelho, e disse para eles: recebei o Espírito Santo. Veja, foi um primeiro Pentecostes, foi um Pentecostes só para os apóstolos ali no cenáculo. Recebei o Espírito Santo. Por quê? Porque todo sacramento é ministrado no poder do Santo. Então Jesus concede a eles, como que numa avant-première, Jesus concede a eles o Pentecostes. Recebam o Espírito Santo. E aí o que Jesus diz? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. A quem vocês não perdoarem os pecados não estarão perdoados. Vocês estão entendendo? O reino de Deus acontece pela igreja, porque o Pai enviou o Filho e o Filho enviou a igreja. É vocês que vão levar o perdão aos pecados. Meus apóstolos, meus bispos de hoje, e os sacerdotes que têm delegação dos bispos para confessar, para celebrar a Eucaristia. É bonito isso. Em outra ocasião, Jesus disse para os apóstolos, está lá em Lucas 10:16. Lucas 10:16. Jesus disse assim: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Estão vendo a lógica? O Pai envia o Filho envia a igreja. Quem rejeita a igreja, rejeita o Filho, rejeita o Pai. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, meus apóstolos, quem rejeita a igreja, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então nós podemos desdobrar esta passagem, dizer: quem não ouve a igreja, não ouve Cristo, não ouve o Pai. Quem não obedece à igreja, não obedece o Cristo, não obedece o Pai. Quem não ama a igreja, não ama o Cristo, não ama o Pai. Quem não serve a igreja, não serve o Cristo, não serve ao Pai. É por isso que o Papa Paulo VI dizia uma coisa muito bonita. O Papa Paulo VI dizia, né, que não é possível amar a Cristo se não amar a igreja. Quem não ama a igreja não ama Jesus Cristo. Porque vocês sabem que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é Jesus Cristo. Mystici corporis Christi, dizia o Papa Pio XII. Corpo místico de Cristo. A igreja e Cristo não são duas realidades distintas. A igreja e Cristo é uma coisa só. Santo Agostinho dizia: Christus totus, Cristo total. Ele é a cabeça, nós os membros. É uma realidade só. E é esta igreja, meus irmãos, que recebeu de Cristo a missão de instalar no mundo
o reino de Deus? Primeiro, pela pregação do Evangelho. Segundo, pelos sacramentos da salvação. É muito bonito que quando Jesus, ele começou a pregar, ele falou muito do reino de Deus. Falou muito do reino de Deus. Por exemplo, eu posso recordar para vocês aqui quantas coisas Jesus falou do reino de Deus. Ele disse assim, por exemplo, que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, ou seja, a sua santidade. Justiça na Bíblia é sinônimo de santidade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Não vos preocupeis com a vossa vida, de Jesus. Busca o reino de Deus e confia em Deus. O resto vai ser te dado por acréscimo. As aves do céu não plantam, as aves do céu não recolhem em celeiros, e as aves do céu não morrem de fome, porque o Pai providencia para elas o alimento. E não vai providenciar para vocês, que são filhos de Deus? Então, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, a sua justiça, a sua santidade. E Jesus fez uma promessa muito bonita, aquele cêntuplo. Jesus diz assim: aquele que por causa de mim e do reino de Deus deixar terras, deixar dinheiro, deixar a família, deixar o pai, deixar a mãe, vai receber o cêntuplo neste mundo. Cêntuplo quer dizer 100 vezes mais, e na eternidade e na outra vida, a vida eterna. Sabe, gente, muitas vezes a gente fica pensando assim: nossa, mas será que vale a pena eu trabalhar por esse reino de Deus? Ser perseguido, ser caluniado, não é? Ser chamado às vezes de carola, de beato, de esquisito, de obscurantista. Você não é politicamente correto. Será que vale a pena? Jesus disse: vale, vale. Eu vou te dar 100 vezes mais aqui neste mundo, e vou te dar a vida eterna na outra vida. Tudo vem por acréscimo, tudo vem por acréscimo. Eu posso dar um pequeno exemplo da minha vida para vocês. Nunca na minha vida eu pensei que eu fosse viajar tanto. Nunca. Eu já estive nos 5 continentes do mundo. Para quê? Por quê? Por causa do reino de Deus. Nunca pensei que um dia eu fosse conhecer a Europa, os Estados Unidos, o Japão. Nunca. Deus me deu tudo isso de graça. Eu não paguei uma passagem aérea, eu não paguei um dia em hotel, não, nem a comida que eu como eu pago. Paga o reino de Deus, pagam as pessoas que convidam. E é claro que eu não vou lá para me deleitar, é claro que eu não vou lá para fazer turismo, não, eu vou lá para pregar o reino de Deus. Mas Deus nos dá tanto acréscimo, Deus nos dá tanta satisfação. Por que que hoje eu tenho, por exemplo, gosto de ser professor de história da igreja? Porque eu conheci tanto a história da igreja em Roma, em Constantinopla, na Grécia, em tantos lugares que eu fui pregar o reino de Deus, que eu fiquei amando e conhecendo a história da igreja. Então Deus acabou me transformando, sem eu pensar, sem eu querer, em professor de história da igreja. Ora, eu que sou físico,
Eu que sou matemático, eu que fiz doutorado em física, eu que fiz pós-doutorado em física na Unesp, hoje estou dando aula de história da igreja. Deus é meio louco, Deus é meio sem juízo. São os acréscimos de Deus. Nunca eu pedi nada disso a Deus, nunca eu pedi para escrever livro nenhum, nunca na minha vida eu pensei, nem pedi, de um dia estar pregando aqui num rincão desse, com milhares e milhares de pessoas, nunca. Mas Deus é Deus, e Ele faz o que Ele quer. Quando você entrega o coração para Ele, Ele faz o resto. O que eu quero dizer para você com tudo isso? Busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Deixa o resto por conta de Deus. Deixa o resto por conta de Deus. E o que é buscar esse reino de Deus e a sua justiça? É viver conforme a vontade de Deus. Buscar esse reino de Deus não é você querer sair daqui, deixar tua família, deixar teu marido, deixar tua esposa e sair pelo mundo pregando o evangelho. Não, não é isso não. Viver o reino de Deus é viver aquilo que Jesus ensinou. E tem uma coisa muito bonita que eu não sei se vocês já entenderam. Um dia Jesus fez o Sermão da Montanha, não é? É um lugar maravilhoso, onde Ele fez o Sermão da Montanha. Hoje existe lá em Israel, às margens do mar da Galileia, uma basílica chamada Basílica das Bem-aventuranças. Uma coisa linda. É no alto da montanha, e quando você olha lá para baixo, você vê o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, onde Jesus atravessava com os discípulos. E lá na Basílica das Bem-aventuranças, quando você entra assim, essa basílica foi consagrada pelo Papa Paulo VI, foi o primeiro Papa que esteve na Terra Santa, em 1970, e você entra na Basílica das Bem-aventuranças, e lá na cúpula da Basílica estão aquelas 8 bem-aventuranças que Jesus proclamou ali. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, os misericordiosos. E você vai rodando assim, e você vai vendo lá na cúpula da Basílica, você vai vendo as bem-aventuranças. Mas tem uma coisa, não foram só essas 8 bem-aventuranças que Jesus proclamou como o reino de Deus, não. Ali é só o capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, mas depois tem o capítulo 6 e o capítulo 7, são 3 capítulos. O Sermão da Montanha são 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7. Esses 3 capítulos, os teólogos chamam de a constituição do reino de Deus, a carta magna do reino de Deus. Nós sabemos que cada país tem a sua constituição, a sua lei maior. O presidente da república, quando ele vai ser empossado, ele coloca a mão sobre a Constituição e jura cumprir a Constituição, jura obedecer à Constituição. E as Forças Armadas existem para quê? Para fazer com que a Constituição seja cumprida, para que haja ordem no país. Então, a Constituição de um país é a lei maior, que ninguém pode descumprir. Então Jesus deixou uma Constituição do reino de Deus, capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus. São Mateus teve a capacidade, São Mateus teve a inspiração, a iluminação da sua inteligência, para juntar tudo isso em 3 capítulos. Então eu posso dizer a vocês que esses 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7, são assim como que uma síntese do Evangelho. Quando você lê os 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7, você tem uma síntese do Evangelho. E ali está
o que nós precisamos viver para viver no reino de Deus, viver de acordo com o reino de Deus. Eu queria colocar, já que eu não tenho tempo de desdobrar todos esses 3 capítulos aqui, eu queria pelo menos colocar o primeiro versículo e o último versículo. Mateus 5, que começa, e depois Mateus 7, que termina. Como é que Jesus começa esse grande discurso, o Sermão da Montanha? Ele começa dizendo: bem-aventurados. Bem-aventurado é uma palavra que quer dizer feliz. Feliz. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele já abre dizendo: quem é que vai entrar no reino dos céus? É o pobre de espírito. Em hebraico, essa palavra quer dizer anavim. Anavim. Anavim para o hebraico, para o judeu, significa aquele que se curva diante de Deus. É esse o pobre de espírito. Esse é o pobre de espírito. É esse que entra no reino de Deus. É aquele que não tem o nariz empinado. É aquele que não é orgulhoso. É aquele que não é arrogante. É aquele que não é autossuficiente. É aquele que não é prepotente. É aquele que sabe que ele não é nada. Nada. E Deus é tudo. Esse é o pobre de espírito. É aquele que não se apoia nele mesmo, mas se apoia em Deus. É aquele que não confia na sua riqueza, mas ele confia em Deus. É aquele que não confia na sua sabedoria, mas ele confia na sabedoria de Deus. É aquele que se curva diante de Deus. São Tomás de Aquino dizia uma frase muito bonita, uma frase que esse mundo de hoje arrogante e prepotente precisa ouvir. São Tomás de Aquino dizia assim: quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se aproxima do seu nada. Nós somos um nada. Nós não existíamos. Nós não éramos. E Deus fez nós sermos. Nós existimos. Se Deus fizer assim, a gente volta ao nosso nada. Então como é que eu posso ser orgulhoso? Como é que eu posso ser vaidoso? Como é que eu posso ser arrogante e prepotente, achar que eu sou melhor do que alguém? São Paulo dizia tão bem, né? São Paulo dizia assim, que ele trazia aquele tesouro em vaso de barro. Aquele tesouro. São Paulo viu Deus face a face. São Paulo viu o Cristo face a face. São Paulo fazia milagres. São Paulo dizia assim: mas eu trago este tesouro em vasos de barro. Quer dizer, pode quebrar a qualquer momento. E ele dizia: por quê? Por que Deus colocou esse tesouro num vaso de barro? Por que Deus não colocou esse tesouro num barro de metal que não quebra, de aço inox que não enferruja? Por quê? São Paulo responde: por quê? Para que fique manifesto, para que fique claro, que esse poder extraordinário que existe em mim, não vem de mim, mas vem de Deus. Então Deus colocou esse poder num vaso de barro. Todos nós somos vasos de barro, meus irmãos. E São Paulo pergunta aos coríntios: se tudo que você tem, você recebeu de Deus, então do que você se vangloria? Porque você tem esse nariz empinado?
Porque essa arrogância, o que você tem que você não recebeu de Deus? São Paulo pergunta. E se você recebeu tudo de Deus, por que você é orgulhoso, é soberbo, é arrogante, é prepotente? Meus irmãos, a igreja ensina que existem 7 pecados capitais. Pecado capital, caput, do latim quer dizer cabeça. São pecados cabeças, pecados que encabeçam outros pecados. São pecados pais e mães de outros pecados. Então a igreja diz assim: cuidado com esses 7. Quais são esses 7? Soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja e preguiça. Sabe por que eu sei de cor os 7? É porque em cada comunhão que eu faço, eu peço a Jesus: Jesus, misericórdia, livra-me desses 7 pecados: soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja e preguiça. Eu até escrevi um livro sobre isso, as virtudes e os pecados capitais. Porque do lado oposto de cada pecado capital, você tem uma virtude capital. Se você tem um pecado capital da soberba, do outro lado você tem a virtude capital da humildade, o anavim. Se você tem o pecado da ganância, do outro lado você tem a virtude do desprendimento. Se você tem o pecado da luxúria, da impureza, do outro lado você tem a virtude da castidade. Se de um lado você tem o pecado da gula, do outro lado você tem a virtude da temperança. Se de um lado você tem o pecado do ódio, do outro lado você tem a virtude da mansidão. Se de um lado você tem o pecado da preguiça, do outro lado você tem a virtude da diligência, do estar pronto para servir. É bonito a gente olhar um lado e depois de olhar o outro lado. Mas Jesus coloca como porta de entrada para o reino de Deus a humildade. Anavim, bem-aventurado o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. E como é que Jesus procurou explicar isso? Jesus disse assim: para você entrar no reino do céu, você tem que ser criança. Se você não for criança, você não entra no reino dos céus. Não é? Quando afastaram dele as crianças, ele diz: não, deixe vir as minhas criancinhas, porque é das criancinhas o reino dos céus. Por quê? Porque a criança é humilde, porque a criança é pequena, porque a criança não se acha melhor do que os outros. Vale a pena um dia você colocar uma criança na sua frente e você fazer uma meditação de meia hora. Você olhar para uma criança e perguntar assim: o que Jesus quer que eu imite nessa criança? E você vai ver quanta coisa você vai aprender. A criança chega num ambiente, ela não conhece ninguém, ela não se importa se ali tem criancinhas pobres, ricas, negras, brancas ou japonesinha. Daqui a pouco ela está brincando com todo mundo, na maior alegria, não faz a mínima discriminação. Não é como nós adultos que já começamos, né? Olha para um, olha para outro, com aquele eu converso, com aquele eu não converso. A criança não, ela já brinca com todo mundo. É uma experiência interessantíssima que um dia um amigo meu contou. Ele foi fazer o doutorado na Inglaterra, e na universidade que ele foi fazer o doutorado, em Oxford, havia gente do mundo inteiro fazendo doutorado. Tinha indiano, tinha japonês, tinha brasileiro, tinha chinês. Ele disse: Felipe, a coisa mais interessante do mundo, a creche era uma só. Todos eles brincavam juntos, o japonesinho com o brasileirinho, com o portuguesinho, com o indiano.
todos se entendiam, e se entendiam. Que coisa maravilhosa, né? É por isso que Jesus disse: deixa vir as minhas criancinhas, porque é deles o reino dos céus. É a humildade da criança. A beleza da criança. A criança não está preocupada se amanhã vai ter almoço, se à noite vai ter o jantar. Ela não está preocupada. Ela está preocupada em viver o hoje dela, não é? Eu me lembro que quando eu era criança, eu ficava muito bravo com a minha mãe, porque eu estava lá no quintal da minha casa, soltando pipa, e a minha mãe: vem almoçar. Eu digo: eu não quero almoçar, eu quero soltar a pipa. A criança não está preocupada com o amanhã, como nós, né? Cheios de preocupações. Como é que eu vou educar meu filho? Será que eu posso ter mais um filho? Será que eu não posso ter mais um filho? Ah, mas vai faltar dinheiro para a educação, vai faltar dinheiro para a comida. A criança não está nem aí, a criança quer brincar. É o hoje dela, né? É o hoje dela, é o presente dela, é o hoje. Como a criança nos ensina, gente, a pureza da criança. A criança não tem aquilo que a gente chama de libido, né? Não tem o fogo sexual. A criança é pura, a criança é casta, é bela, né? É verdade que a criança tem alguns defeitos também por causa do pecado original. O defeito da criança mostra exatamente a realidade do pecado original. É verdade também que de vez em quando uma criancinha morde a outra, não é? Porque pegou o brinquedinho dela, então é o pecado original. Paciência, tá? Mas na constituição dela de criança, ela faz uma pregação para a gente. Então Jesus diz, né? Deixa vir as minhas criancinhas. A humildade, meus irmãos. Um dia perguntaram para Santo Agostinho assim: Santo Agostinho, qual é a maior virtude para o senhor? Ele disse: humildade. E a segunda? Humildade. E a terceira, Santo Agostinho? Humildade. Mas ele diz: mas Agostinho, e a pureza? Agostinho, e a bondade? O desprendimento? Ele diz: quem tem a humildade depois consegue tudo isso. Por quê? Porque entra no reino de Deus. Então o mais importante é a humildade. Gente, não é fácil ser humilde. Não é fácil ser humilde. A humildade, a vanglória de muita gente morre depois do dono. Não é verdade que tem gente que já morreu, ainda fica fazendo uma porção de exigência depois da morte? Olha, eu quero ser enterrado assim, assim, com flor assim, me passa um rugizinho para não ficar lá muito feio no caixão. Já morreu e ainda é vaidoso. Já morreu, mas o orgulho continua vivo. Teve um santo que diz que o orgulho morre meia hora depois do dono. Não é fácil vencer o orgulho, a falta de humildade, não. Nós somos orgulhosos. É o pecado original. Então, a gente precisa pedir muito para Jesus. A gente tem que olhar muito para Jesus, para Nossa Senhora, para São José, que são os doutores de humildade, e a gente poder então entrar no reino de Deus. Gente, por que os demônios se condenaram? Por que Lúcifer, o anjo de luz, a mais bela criatura que Deus tinha feito, por que se perdeu? Por soberba, por orgulho, dizem os santos padres da igreja. Ele olhou para ele e disse: nossa, como eu sou belo, como eu sou maravilhoso, como eu sou espetacular, eu tenho que ser maior do que Deus, eu tenho que ser como Deus,
Eu não aceito me subjugar a Deus. Não vos servirei, porque eu sou maravilhoso, eu sou belo. Aí ele voltou ao seu nada. Ele voltou ao seu nada, porque ele rompeu com a fonte que lhe dava toda a beleza. Entenderam? Foi a soberba. Por que a humanidade mergulhou nas trevas do pecado? Como é que o demônio tentou Eva? O demônio não tentou Eva pela castidade, o demônio não tentou Eva pelo dinheiro, o demônio não tentou Eva pelo ódio, pela raiva, nem pela mentira, nem pela preguiça, não. Como é que o demônio foi tentar Eva? Pela soberba. Chegou no ouvido de Eva e disse assim: o quê? O Senhor Deus disse que você não pode comer daquela fruta, porque senão você vai morrer? É mentira dele. Ele sabe que quando você comer dessa fruta, seus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus. Olha aí a vaidade, o orgulho, a soberba. Esse Deus é um malvado. Ele sabe que se você comer dessa única fruta que ele disse para você não comer, os seus olhos vão se abrir. Você vai ser como Deus. E Eva comeu. E contou para o Adão a mesma coisa, o Adão bobo também comeu. E o pecado entrou na história do mundo, a morte entrou na história do homem, por causa da soberba, por causa do orgulho. Vocês entenderam como é grave o pecado da soberba? Por isso é o primeiro pecado capital. Por isso que Jesus, Maria, venceram o pecado pela humildade. Por que que Deus escolheu Nossa Senhora? Ela responde no Magnífica. Deus não escolheu Nossa Senhora porque era a mais bela das virgens. Não. O que é que diz Nossa Senhora no Magnífica? Ele olhou para a humildade da sua serva. Aí está o segredo porque Deus escolheu Maria. Porque Eva foi soberba e precipitou seus filhos nas trevas. Então Deus tinha que escolher uma nova Eva, que desatasse a soberba de Eva. Então teve que escolher a mulher mais humilde. Ele olhou para a pequenez da sua serva. Diz os santos padres doutores que talvez Maria fosse a única mulher em Israel que se achasse indigna de um dia ser a mãe do Messias. Então foi ela que Deus escolheu, porque era a mais humilde. Vocês entenderam que bonito? Porque Jesus chegou até a cruz? Porque Jesus chegou a isto? Vale a pena olhar para essa cruz de Jesus e lembrar daquela passagem de São Paulo. Aquela passagem de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7 e seguintes, onde São Paulo diz assim: Ele sendo Deus, de condição divina, não se orgulhou de ser Deus, não, mas Ele se rebaixou. Ele se rebaixou, Ele se fez homem. Gente, para Deus se fazer homem, gente, eu diria a vocês assim, é uma coisa humilhante para Deus. Por quê? Porque Deus se limita quando Ele se faz homem. Se eu dissesse para você, você aceita manter a sua alma humana, a sua inteligência, a sua liberdade, a sua vontade, a sua consciência, mas você aceita transformar você numa formiga? Você vai dizer: ah, não, mas você vai ser uma formiga inteligente, vai ser uma formiga com capacidade de cantar, sorrir, chorar, mas você aceita? Não, peraí, é porque a formiga não é capaz de fazer o que eu faço. Eu escrevo, eu sou capaz de dirigir um carro. A formiga, de repente alguém pode pisar em mim. Foi isso que Jesus fez. Jesus, sendo Deus, Ele aceitou ser homem.
limitado no tempo, no espaço, ter fome, sentir frio, passar pela morte, passar por uma manjedoura, passar por uma gruta fria de Belém, nem maternidade não teve para nascer. Então São Paulo diz, ele humilhou-se, ele dignou assumir a nossa natureza, aceitou ser escravo, e pior ainda, aceitou a morte de cruz por obediência. Por que, meus irmãos, Jesus passou por esta abjeção maior que um ser humano pode passar? Por quê? Porque ele tinha que quebrar a soberba do primeiro Adão. O primeiro Adão disse a Deus não, não, não. Ele teve que dizer para o Pai sim, sim e sim. E quando ele teve que beber o cálice da cruz, ele chegou a pedir para o Pai que o livrasse do cálice da cruz, mas ele sabia que ele precisava quebrar o orgulho, a soberba do primeiro Adão, porque ele é o novo Adão. Então ele disse ao Pai: Pai, se é possível, Pai, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a tua santa vontade. E bebeu o cálice da nossa salvação até a última gota, na obediência e na humildade. Gente, Jesus nos impressiona. Eu estou fazendo essa reflexão para a gente entender como é que a gente entra no reino dos céus. A porta de entrada do reino dos céus é a humildade. Os soberbos não entram no reino do céu. Quando Jesus diz que a gente tem que ser pequeno para entrar na porta do reino do céu, que a porta do céu é estreita, a porta do reino do céu é estreita, é isso que Jesus está dizendo. Você não pode ser inchado de orgulho, você não pode ser inchado de vaidade, de arrogância. Não. A gente tem que dizer, como dizia lá os sábios gregos: eu só sei que nada sei. Quanto doutorzinho aí, porque fez um doutorado, porque é médico disso, porque é médico daquilo, tem o Deus na barriga, e acha que é dono do mundo. Meu amigo, quantos anos você vai viver, meu amigo? 1000 anos, 2000 anos? Gente, a nossa vitória não está na nossa soberba, a nossa vitória está na nossa fraqueza, na nossa pequenez. Aí está a nossa vitória. São Paulo diz: é na minha fraqueza que eu experimento todo o poder de Deus. É na minha fraqueza que eu experimento todo o poder de Deus. Porque quando Deus encontra um coração pobre, Ele encontra um coração vazio, então Ele pode plenificar esse coração com a sua presença, com a sua graça, com a sua força. Mas quando Deus encontra um coração cheio, né, atulhado de soberba, de orgulho, de vaidade, Deus não pode entrar nesse coração, porque não tem espaço para Deus. Entenderam? Meus irmãos, olhemos para Jesus novamente. Aonde que Jesus nasceu? Numa manjedoura fria, de uma gruta fria de Belém, porque ele não teve um berço para nascer. Ele teve que emprestar uma gruta para poder nascer. Ele disse que não tinha nenhum travesseiro para reclinar a cabeça. Ele disse que as aves do céu tinham os seus ninhos, que a raposa tem suas tocas, mas que o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a cabeça. Jesus não teve nada dele. Tudo que Jesus usou foi emprestado. Vocês já repararam? Ele vai entrar em Jerusalém e pede um burrinho emprestado e fala para os apóstolos: depois devolvo. Ele queria pregar o evangelho na beira do mar da Galileia, tinha muita gente, ele emprestou uma barca. Empresta uma barca para mim. Empurre a barca um pouco lá para dentro da água, que eu vou pregar para todo mundo. Pregou e devolveu a barca.
Tudo que Jesus usou foi emprestado. Sabe qual é a única coisa que não foi emprestada de Jesus? A única coisa que de fato era de Jesus, sabe o que era? Era aquela cruz ali, ó. Aquela cruz ele não emprestou, não. Aquela cruz era dele. Aquela cruz foi feita para ele, porque ele sabia que era nessa cruz que ele ia destruir o pecado do mundo. Ele ia nos libertar. Ele ia quebrar toda a nossa soberba, toda a nossa vaidade, todo o nosso orgulho. Eu quero terminar então com a última passagem do Sermão da Montanha. Eu falei da primeira passagem: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é? O pobre de espírito não é apegado no dinheiro, o pobre de espírito não é apegado nele, nada, ele é apegado em Deus. Esse é o pobre de espírito, aquele que é apegado em Deus. E aí como é que Jesus termina o Sermão da Montanha? Se você pegar a Bíblia aí no capítulo 7 de São Mateus, lá no finalzinho, versículo 24 em diante, você vai ver Jesus dizendo assim, o evangelista dizendo assim: depois que Jesus terminou todo o discurso, então ele disse o quê? Aqueles que ouvem essas minhas palavras e põem em prática, é semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Estão vendo? Aquele que ouviu o sermão da montanha, Mateus 5, 6 e 7, e põe em prática, é semelhante a um homem prudente, sábio, que construiu sua casa na rocha. Pode vir a chuva, o vento, a tempestade, não tem perigo. Mas aquele que ouve as minhas palavras, esses 3 capítulos, né? Mas não põe em prática, não acredita, acha que as ideologias do mundo são mais importantes, acha que as filosofias, né, do seu Sartre, do seu Feuerbach, do seu Schopenhauer, dos seus Nietzsche são mais importantes do que o Evangelho, e não põe em prática o Evangelho, está construindo sua casa na areia. Quando vier a chuva, o vento, a tempestade, vai levar tudo. E Jesus termina com uma frase muito triste. A frase que ele termina é assim: e vai ser grande a sua ruína. E vai ser grande a sua ruína. Gente, muita gente está com a vida em ruína, que nem uma casa dessa levada pela tempestade, pelas enchentes, porque não acreditou no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque não acreditou nesses 3 capítulos de São Mateus, porque preferiu atirar a sua vida nas filosofias, nas fábulas. Quantos desses filósofos modernos acabaram dando a vida com um tiro no ouvido? Porque experimentaram o nada do desespero, uma vida sem sentido, uma vida vazia. Entenderam? Então, meus irmãos, para completar, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Viva de acordo com o Evangelho. Não tenha medo de pautar a sua vida em cima do Sermão da Montanha. Mateus 5, 6 e 7. Não tenha medo, jogue a sua vida em cima disso, e você vai experimentar a felicidade do reino de Deus. Aqui tem um homem que fez isso. Ele se chama Jonas Abib. É um homem que quando eu conheci há 40 anos atrás, ele não tinha nenhuma máquina de escrever. Um dia eu entrei no escritório dele, eu vi ele com uma máquina nova de escrever, uma Remington elétrica, isso lá em 1970. Eu disse: padre, o senhor comprou uma Remington elétrica, padre? Ele disse: comprei, mas não tenho dinheiro para pagar. Não sei como é que eu vou pagar, mas eu preciso dessa máquina para dar aula, para preparar as apostilas, então Deus vai pagar essa máquina.
E Deus pagou a Hamilton dele, e Deus pagou esse centro de evangelização, que é a maior área coberta da América Latina. Deus os abençoe. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Eu seja santo, 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 pois o teu santo, santo, santo é a santidade da minha vida. Apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, mas o Senhor virá. Eleve seus braços, Ele não tardará. Eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. É a santidade da minha vida. Apresse o Senhor, Ele logo virá. CançãoNovaPlay.com. Assine já!